Já estamos a gravar. Bom, pessoal, bom dia a todos. Tal como prometido, vamos iniciar aqui a ronda pelos nossos paineleiros aqui do Faca Afiada. Tudo isto surge pelo facto de três nossos ouvintes que sugeriram-nos que nós nos dessemos a conhecer, e nada melhor que nos darmos a conhecer que uma pequena entrevista, entre aspas, uma conversa para cada um de nós mostrar aquilo que é. Também não somos nada de especial, mas pronto, cada um tem a nossa história de vida, né? E obviamente que só podíamos começar esta ronda com o nosso supremo líder, João Carvalho, que já foi aqui batizado como o nosso líder aqui no nosso grupo. João Carvalho, antes de mais, obrigada. A primeira pergunta é a pergunta óbvia, que é: quem é o João Carvalho? Pronto, bom dia então ao David, bom dia a todos. Se temos que fazer esta via sacra biográfica de cada um, pois isto muito abreviadamente é simples. Sou João Carvalho, neste momento tenho 70 anos e nasci em Lisboa, fui criado no bairro de Benfica, mais propriamente numa das ruas mais castiças desse bairro, que é a Rua Cláudio Nunes, que é aquela que vai cá debaixo do centro de Benfica, ao pé da igreja, vai desembocar à frente do cemitério de Benfica, portanto é a Rua Cláudio Nunes. Eu digo que é uma das ruas mais castiças, porque efetivamente, além de ser uma rua que eu vi crescer, porque quando eu fui para lá morar, aquilo era só quintas ali à volta, e depois assisti ao crescimento dessa rua, ao preenchimento com prédios, aí fiz os meus primeiros amigos e amigas, que muitos deles já faleceram, infelizmente, outros ainda me acompanham, e aí vivi 29 anos. Estudei numa escola em Benfica, depois fui para o Liceu Passos Manuel, que, como sabem, fica ali para a zona da Calçada do Combro, onde fiz uma parte do liceu, onde me comecei a envolver logo em atividades políticas, a tal ponto que fui expulso do ensino oficial e acabei por acabar o liceu numa mistura de um ensino particular e de aluno voluntário. Depois fui para a Faculdade de Direito, onde estive alguns anos até entrar para o serviço militar, que me apanhou a meio do curso, porque também aí, por virtude de atividades políticas, perdi o direito aos adiamentos que o curso dava, mas tudo bem, fui para o Exército e onde apanhei o 25 de Abril. Eu no 25 de Abril estava em Tancos, a tirar o curso de Minas e Armadilhas, tinha acabado o curso de oficiais milicianos em Mafra e tinha sido colocado em Tancos para fazer uma espécie de uma segunda especialidade, que eu era atirador, uma segunda especialidade que era o Minas e Armadilhas, e aí apanhei então o 25 de Abril. E a seguir ao 25 de Abril estive colocado noutros lados, entretanto também tive alguma atividade política que me levou a ser preso no Exército, estive no Forte de Elvas, e quando acabei de cumprir essa penalidade, fui expulso do Exército e voltei a acabar o meu curso de Direito, e depois, aos 29 anos, casei. Fui inicialmente morar 2 ou 3 anos para a Buraca, até que vim morar para a Pontinha, onde é a minha residência oficial e onde comecei, digamos, a militar no Partido Social Democrata, da secção de Odivelas. Na altura ainda era uma das 3 secções do Conselho de Loures, depois quando foi criado o Conselho de Odivelas, passou a secção Conselhia e tenho desenvolvido, digamos, a minha atividade política, como aí já talvez seja mais conhecido de todos, portanto, na Assembleia de Freguesia da Pontinha, depois na Assembleia Municipal de Loures e, finalmente, na Assembleia Municipal de Odivelas, onde ainda estou neste momento, e também faço parte da Comissão Política Conselhia de Odivelas,
do PSD. Portanto, tenho 2 filhos que já estão a entrar na casa dos 40, o Eduardo e a Inês. A Inês, neste momento, está a trabalhar em Barcelona, numa empresa de produtos para animais, e o Eduardo é engenheiro informático, a Inês é médica veterinária, e o Eduardo é engenheiro informático, ainda não tenho netos, e tenho aqui então estas pequenas incursões que o David e outros amigos me proporcionaram, também por colaboração em jornais regionais, onde publiquei já muitos artigos ao longo destes anos, e depois, através da Rádio Cruzeiro e do David, alguma colaboração nestes comentários políticos que estamos outra vez a reiniciar, graças à iniciativa do David, que é inexcedível, digamos, em tentar levar sempre para a frente estas discussões, estes comentários políticos, que eu espero que contribuam de alguma maneira para alguma coisa, porque efetivamente nós temos, enquanto estamos vivos, e é bom lembrar sempre isso, hoje em dia que morre tanta gente, não deixar cair esta chama, digamos, do dia a dia, que está circunscrito, mas estes meios atuais, digitais, pela internet, permitem-nos continuar a fazer alguma coisa. Nós procuramos ser útil, é claro. E para já é tudo, não referi aqui uma ou outra atividade voluntariada. Mas eu já lá vou. João, já fez um retrato, uma retrospectiva quase global da sua vida, e lhe pedi para voltar um bocadinho atrás e, por exemplo, contar algumas histórias da sua infância enquanto vivia nessa zona de Lisboa, Benfica, que é uma zona que na altura era quase a periferia, não era? Quer dizer, a única coisa que eu nasci em Lisboa, nasci na maternidade Alfredo da Costa, os meus primeiros 2 anos foi numa casa que os meus pais tinham alugado ali na zona do Calhariz de Benfica, para quem não sabe é ali ao pé do Califa, essa casa até já nem existe, e depois fomos viver para um andar na rua Cláudio Nunes em Benfica, e digamos que a minha infância é passada nas ruas de Benfica, não é? Na escola, numa altura em que não havia ainda muitos prédios, nem muitas casas, né? Não havia muito espaço livre. Como eu disse, a rua Cláudio Nunes, quando eu fui para lá morar, o prédio para onde nós fomos morar, o andar e o prédio que nós fomos morar, era praticamente o primeiro prédio construído em cimento, porque havia lá umas casitas pequeninas, que ainda eram do tempo dos tabiques, nessa rua Cláudio Nunes, e havia quintas, basicamente estava tudo rodeado de quintas. Eu lembro-me que uma quinta por trás desse prédio, onde é hoje a rua Jorge Barradas, que é uma das ruas novas que há lá, andavam lá a caçar coelhos, portanto iam para lá os caçadores caçar coelhos. Aquilo era um tiroteio aos sábados e aos domingos, e portanto eu fui criado assim nesse ambiente, e a minha rua eu tinha que ir para correr, porque eu morava mesmo em cima ao pé do cemitério, e tinha que vir todos descer a rua e subi-la todos os dias para vir para a escola, que era no centro de Benfica. O que me lembro desses tempos é de facto os meus atrasos a chegar a casa, que muito fazia infeliz a minha mãe, porque ia com os meus colegas para fazer montes de coisas. A principal, que era aquela que a gente gostava mais, é andar pendurados nos elétricos, porque embora Benfica fosse um arrabalde, já tinha elétrico, não é? Tinha um elétrico, e era daqueles elétricos ainda abertos, que tinham um degrau a todo o comprimento do elétrico, onde as pessoas podiam entrar e sair em andamento. E então nós já íamos para lá pendurar. Depois, claro, esse elétrico, quando fui para o Liceu Passos Manuel, passou a ser o meu transporte diário, para lá e para cá, e depois, mais tarde, os autocarros. Mas, portanto, e lembro-me, portanto, o que é que nós fazíamos. Nós tínhamos na Alameda Grão Vasco, que era onde ficava essa escola, havia amoreiras,
e todos nós fazíamos a criação do bicho da seda, quando era na altura do bicho da seda, e então o meu primeiro trambolhão foi de uma amoreira abaixo, quando tentei trepar para ir buscar as folhas mais tenrinhas, e espetei-me cá em baixo, cheguei a casa todo partido, claro que depois levei uma salva da minha mãe, ainda por cima, e foi isso. E lembro, portanto, também a minha adesão ao Fofó, ao Futebol Benfica, porque a sede do Fofó também era na Rua Cláudio Nunes, a antiga sede, agora já não existe, era um prédio antigo também, onde se faziam bailes, onde nós íamos, os miúdos também iam para lá assistir, digamos, às festas todas, os Santos Populares. O Fofó, digamos, ainda hoje organiza a Marcha de Benfica, e portanto, era uma das suas grandes valências, para além da altura do Hockey em Campo, que era uma modalidade rainha na região de Lisboa, em que os principais rivais eram o Benfica e o Futebol Benfica, e lembro perfeitamente disso. Eu só não fui jogar Hockey em Campo por causa dos óculos, portanto não... Na altura não dava muito jeito. Não dava muito jeito, se não tinha ido jogar, porque toda a juventude de Benfica, o Fofó tinha escolas de todos os níveis. O João depois referiu também que ali a chegar à altura do liceu e também nas alturas da universidade, sentiu a necessidade de começar a intervir politicamente. Essa necessidade veio de onde? Partiu de onde? Bom, quer dizer, eu em casa tinha o meu pai, que era uma pessoa que vivia muito intensamente toda a vida académica de Lisboa, porque ele, digamos que quando veio para Lisboa, ele veio da Beira Alta, quando veio para Lisboa ele era assalariado rural na Beira Alta, mas foi uma pessoa sempre que procurou fazer pela vida e tirou muitos cursos de correspondência, ao ponto de um belo dia veio para Lisboa. Houve um tio materno dele que lhe deu guarida, na altura ainda era em Cascais, veio trabalhar numa carvoaria e foi tirou o Instituto Comercial, depois fez uma escola de ensino de contabilidade por correspondência, que foi o ganha-pão dos primeiros anos da minha família, e depois, como era insaciável, acabou por entrar para a Faculdade de Letras, onde tirou o curso de clássicas, grego, romano, literatura grega e literatura romana, ao ponto que um homem que começou a vida dele como assalariado rural, quando morreu era professor catedrático da Faculdade de Letras. E, portanto, ele foi sempre uma pessoa que esteve na oposição, fez parte dos movimentos de Humberto Delgado e disso tudo, e, portanto, eu em minha casa fui criado um pouco nessas questões. E quando fui para o Liceu Passos Manuel, o Liceu Passos Manuel tinha uma característica que era muito engraçada, porque havia um quartel da GNR, que a entrada principal era para a calçada do Combro, mas essa entrada só permitia a entrada de pessoas, não tinha entrada de viaturas. As viaturas entravam por trás do quartel, tinham que atravessar o recreio do Liceu Passos Manuel, para poder entrar pelo portão traseiro para o quartel da GNR. Ou seja, nós éramos donos e senhores da movimentação da GNR. Quando a gente estava no recreio e eles queriam passar, não tinham hipótese, tinham que esperar, porque a gente não se mexia dali. E isto já estava incrustado no ADN dos alunos do Liceu Passos Manuel. Ao ponto que tinham que esperar que acabasse o recreio, que a malta fosse para as aulas para eles poderem passar. Isso gerou logo ali uma grande onda de pessoas, não sei porquê. Penso que era que o reitor da altura era um indivíduo muito porreiro, que eu sei que houve uma altura que já havia lá alunos do sétimo ano que já eram procurados pela polícia. Porquê? Porque as associações de estudantes do ensino secundário, ou seja, dos liceus, eram proibidas. E então criou-se um movimento chamado Movimento Pró-Associações de Estudantes do Ensino Secundário, que evidentemente, por serem proibidas as associações, o movimento pró-associação automaticamente já era uma coisa assim um bocado subversiva. E eu lembro, portanto, já nos últimos anos também me ter envolvido nisso, ao ponto de, e daí eu referir este reitor,
que a polícia tentava entrar, já ia atrás de alunos para os prender, e o reitor mandava fechar os portões e não deixava a polícia entrar. E diz, aqui dentro mando eu, os senhores se quiserem prender alguém, esperem por eles lá fora. Aqui não entram. Epá, isto parecendo que não, tinha muita influência. Depois, quando fui para a Faculdade de Direito, ainda pior, porque aí, então, digamos que a Faculdade de Direito, no princípio... Isso já foi ali no... É isso que eu dizer, os anos 70. Portanto, já estava ali naquele burburinho. 68, 69, 70, a Faculdade de Direito era um local onde se... Bom, basta dizer que foi na Faculdade de Direito, foi criado o MRPP, porque o Arnaldo Matos, Fernando Rosas, os fundadores do MRPP, saíram da Faculdade de Direito, ou estavam na Faculdade de Direito, ou saíram da Faculdade de Direito, e, portanto, foi criado um núcleo muito forte de oposição, que tinha muita preponderância do MRPP, que dominou as associações de estudantes da Faculdade de Direito durante uns anos, e que gerou, digamos, uma alteração na vida da oposição na cidade de Lisboa, principalmente na cidade de Lisboa, porque até aí havia o Partido Comunista, havia mais uma outra organização já considerada marxista-leninista, mas não tinham entrada, digamos, na rua. O MRPP começou a fazer coisas na rua. Desde manifestações em datas, como por exemplo as datas dos movimentos de libertação das colónias, 1º de Maio, e começaram a fazer-se as primeiras grandes movimentações a que eu assisti, eram promovidas de facto pelo MRPP, e havia muitos estudantes de Lisboa que aderiram automaticamente, e portanto isso criou na zona da cidade universitária, mas não só, digamos, um foco muito importante de oposição, que veio a acabar no 25 de Abril de 1974, digamos. 25 de Abril, em que... Sim, continua. Eu estive, pronto, eu caí ali no meio disso tudo, não é? Eu caí no meio do nascimento dessa situação toda. E depois, quando se dá o 25 de Abril, está na tropa. Eu, quando estou a 25 de Abril, eu já não estava já tinha perdido o adiamento por causa das questões políticas, e portanto fui mobilizado em outubro de 1973, estive em Mafra de outubro de 73 até março de 74, fiz o meu curso de oficiais milicianos, e quando acabei o curso em março de 74, fui para Tancos tirar minas e armadilhas. Entretanto, ainda em março, ainda estava em Mafra, dá-se a revolta das Caldas, em que nós, por acaso, até estávamos na semana de campo. Era uma semana de campo terrível, chovia torrencialmente, pá. Nós já andávamos lá a dizer mal da nossa vida, que andávamos completamente molhados, até que um dia chegam uns caminhões, de repente mandam-nos entrar nos caminhões, tudo para dentro do quartel. Ficámos uma semana dentro do quartel de Mafra. O que é que tinha acontecido? Tinha acontecido a revolta das Caldas, e estávamos todos metidos no quartel de prevenção, e acabei aí o meu curso de oficiais milicianos. E então, no fim de março, fui para Tancos, tirar minas e armadilhas, e pronto, e aí aconteceu o 25 de Abril, eu estava em Tancos, não é? Esse 25 de Abril, por quem viveu por dentro da tropa, neste caso do Exército, aquilo teve ali uma repercussão enorme, não é? Vocês façam ideia aí a agitação que houve. Nós, por acaso, em Tancos até se deu uma coisa curiosa. Tancos há uma concentração muito grande de quartéis, porque além de ter o regimento de engenharia, que na altura era a Escola Prática de Engenharia, onde eu estava, havia os paraquedistas, havia a Brigada da NATO, quer dizer, havia uma série de quartéis em Tancos, que aquilo havia ali milhares de militares todos concentrados. O que é que se passou? Passou-se que dentro do Exército, muito influenciado por algumas organizações, como o MRPP também, mas também os SUV, os Soldados Unidos Vencerão, e outras, começou-se a gerar um movimento de nem mais um soldado para as colónias. Porque, apesar de se ter dado o 25 de Abril, continuava a haver embarques para as colónias. E a malta não estava... Aquilo era fácil, aquilo era um rastilho de dizer, mas porquê então ainda vamos continuar a embarcar para as colónias? Mas o que é facto é que o MFA ainda não tinha feito a descolonização, não é? Ela ainda iria durar alguns meses,
e queriam continuar a embarcar, e claro, a malta mais radical, o que é que se passou? Passou-se, aquilo foi de tal maneira, a recusa de embarques de contingentes para as coleiras foi de tal maneira que um belo dia, nós estávamos lá em Tancos, e vêm 2 helicópteros que mandam reunir a malta toda dos quartéis no cineteatro do Regimento de Infantaria, porque o Regimento de Engenharia, o Regimento de Engenharia aquilo era como se fosse uma colónia de férias, tinham piscina, os oficiais moravam lá em moradias, tinham um teatro, um cinema, então mandaram vir a malta toda reunir-se ali, porque os comandantes do MFA queriam falar connosco. E então vieram 2 helicópteros e traziam o Vasco Gonçalves, um tipo que depois foi da Força Aérea, que eu já não me lembro, um tipo da Marinha, que era o Judas, e vieram os 3 oficiais do MFA tentar-nos convencer que ainda era preciso embarcar para Angola. Está claro, a malta fez uma pateada lá no cineteatro, que os gajos nem acabaram de falar. Saíram rapidamente pela porta das traseiras, enfiaram-se nos helicópteros e foram-se embora. Pronto, eu sei que depois houve algumas recusas aos embarques, continuam a haver, e pronto, e depois a malta, a partir daí, pronto, a minha vida depois complicou-se um bocado, porque entretanto houve o 10 de junho em Lisboa, em que eu e outros andámos fardados a distribuir papéis e coisas do género, fui preso, fui para o Forte de Elvas, já não embarquei, que eu estava mobilizado para a Guiné, já não embarquei, depois fui julgado e condenado, estive na Trafaria, onde ainda fiz uns exames, estive preso no presídio da Trafaria, ainda fiz uns exames, que aquilo também era uma história muito engraçada, porque eu como estava preso, tinha que vir fazer exames sob escolta, e então os professores, aquilo era um delírio, porque lá vinha o João Carvalho com uma escolta, mas os gajos ficavam à porta da sala, ia lá para dentro fazer o exame, e os gajos esperavam por mim à saída para me levarem outra vez de volta para a Trafaria. Mas por acaso houve um dia com uma situação engraçada, porque a escolta não era da Trafaria, era vários quartéis de Lisboa que forneciam a escolta para ir lá buscar os presos para qualquer coisa, uns que iam ao hospital, outros que iam a julgamento, no meu caso era para ir fazer exames. E então houve uns gajos, uns iam armados até aos dentes, porque lhes devem ter dito que eu era um perigoso terrorista e não sei o quê. Outros eram uma bandegueira, ao ponto que houve um dia que os gajos foram-me lá pôr e foram-se embora. Quando eu acabei o exame, tive que ir de barco para a Trafaria, porque os gajos já tinham desaparecido. Bom, por peripécias assim engraçadas. João, entretanto, dá-se o 25 de Abril, o 25 de Abril repõe a democracia em Portugal. Já naquela fase onde a maturidade democrática começa-se a estabelecer, o João Carvalho continua a ter a sua... Eu ia chamar vocação, porque acho que é mesmo vocação. As pessoas, quando se metem na política, também é por um bocadinho de vocação. Entra no Partido Social Democrata até hoje e faz a sua vida política dentro do PSD. Isso explica-se muito facilmente. Isso explica-se muito facilmente. Eu estava com esta gente, com estes colegas revolucionários e continuei depois, mas é evidente, eu não me sentia comunista, nem nada que isso, porque isto é preciso fazer aqui uma explicação política ou sociológica. Todos os partidos comunistas que se prezem têm, digamos, a preocupação de chamar para a luta, para a revolução, os elementos mais que não são comunistas, não é? É o chamado o sistema das frentes populares. O Partido Comunista ainda hoje tem isso. Basicamente a CDU é uma frente popular, não é? Porque inclui comunistas e outras organizações, embora, enfim, não vale a pena entrarmos muito sobre isso, mas sempre tiveram. E o MRPP também tinha, não é? O MRPP também tinha. Eu basicamente até nunca fui militante do MRPP. Eu fui ativista de 2 organizações que existiam, uma na sociedade civil, que eram os comitês de luta anticolonial, e depois dentro do exército, que era a resistência popular anticolonial.
Portanto, eu fui um elemento, digamos, que fui recrutado para ajudar na Revolução, não é? Mas depois, acabada a Revolução, eu olhei para mim, cá para dentro, e disse, não, acabou. O essencial está feito, a Revolução está feita, eu já não pertenço a isto, não é? O resto, eles que sigam, digamos, com as suas teorias comunistas, mas eu já não pertenço a isto. Para mim, isto acabou aqui, não é? Depois tive ali 2 anos em que continuei a estudar, etc. E digamos, o que despolutou o meu pai era socialista. Era socialista, foi amigo do Mário Soares e da Maria Barroso, mas foi uma mente sempre muito independente. E tinha uma grande admiração por Sá Carneiro. O meu pai tinha uma grande admiração por Sá Carneiro. E eu também bebi um bocado disso, não é? Bebi um bocado disso. E quando Sá Carneiro foi assassinado, quando aconteceu o camarate, não é? Fez-me um clique cá dentro e disse assim, não, é isto que eu quero, é isto que eu quero. E pronto, inscrevi-me. Eu, aliás, não me inscrevi diretamente no PSD, na altura eu já trabalhava, e já fazia parte dos trabalhadores sociais-democratas, porque na altura, para ser militante dos TSD, não era preciso ser militante do PSD. Portanto, eu entrei para o PSD depois de ter sido dos TSD. E eu nos TSD fiz parte de secções dos TSD, das comunicações, fui presidente da secção liberal das comunicações, que abrangia os Correios, a Portugal Telecom, a rádio, a televisão, isso tudo. Fui presidente dessa secção liberal vários anos, e depois eu entrei para o PSD, ainda a Distrital de Lisboa era lá embaixo na Baixa, salvo erro na Rua da Rosa. Muito bem. Paralelamente a isso, tem a sua profissão. Fala-me lá um bocadinho daquilo que o João fazia para sustentar a sua família, obviamente. Pronto, basicamente a minha profissão, eu comecei a minha vida ativa ainda a trabalhar para o meu pai no escritório de contabilidade que ele tinha, não é? Eu com 18 anos era eu que fazia o expediente, eu de contabilidade não percebia nada, mas como aquilo era uma escola por correspondência, tinha muito expediente, ainda antes do 25 de Abril, ele tinha muitos alunos nas colónias, tinha muitos alunos na África do Sul e por todo o país, e portanto havia muito movimento de correio, mandava-se as lições, ele mandava as lições, os alunos preparavam as provas e mandavam os cheques em vale postal. E, portanto, isto tinha muito movimento postal, não é? E eu assegurava, digamos, o expediente postal da escola. Depois, quando entrei para a Faculdade de Direito, pronto, aí parou um bocado. Eu, a meio quando saio da tropa, ou seja, quando sou corrido da tropa, começo a trabalhar numa empresa, comecei a trabalhar primeiro no tribunal. Tinha um amigo meu que era funcionário judicial e permitiu-me fazer um estágio. Ainda trabalhei como funcionário judicial 2 anos, até concorrer para uma empresa. Eu, na altura, já me interessava muito pelos recursos humanos, concorri para uma empresa que era um grupo de empresas da área de equipamentos de escritório, que chamava-se Gestetner, e fui trabalhar para os recursos humanos. E, passado algum tempo, passei a diretor de recursos humanos. E depois houve um concurso no CTT para a área de recursos humanos, para técnico de recursos humanos, concorri, fiquei, e pronto, e depois a minha carreira foi primeiro no CTT, como técnico de recursos humanos e depois responsável por uma área dos recursos humanos do CTT. Quando se deu a divisão entre Correios e Telecomunicações, eu fui convidado para ir trabalhar para as telecomunicações, que é hoje a Portugal Telecom, onde fiquei também aí sempre a trabalhar na área dos recursos humanos. Entretanto, paralelamente a isso tudo, há aqui um gosto que o João tem, que é de escrever livros. Já lá vão 2, não é? 2, quase Sim, 3, não é? Vão 2 livros. O meu pai tinha uma biblioteca fabulosa, como é de calcular, porque era também, fazia parte do irrequietismo cultural dele, comprar livros. E, portanto, eu, nestas minhas andanças lá pelo escritório do meu pai, nas horas vagas, entre estudar e tudo, lia muitos livros e herdei a biblioteca dele. E gosto muito de escrever, gosto muito dos autores portugueses, e aconselho toda a gente a ler os autores portugueses, aconselho. Por uma primeira razão que qualquer um percebe, é para saber escrever bem português.
Uma das coisas que interessa para saber bem descrever português é ler os autores portugueses, ler os clássicos, ler os modernos, ler tudo o que sejam bons autores portugueses. E se for estrangeiros, procurar que sejam boas traduções, não é? Porque uma das coisas que me preocupa também é a questão os estrangeiros são tão bons, mas também precisam ser bem traduzidos. E por isso é bom. Não sei se sabem que o José Saramago começou a vida dele como tradutor. Como tradutor, exatamente. Exatamente. E falar em José Saramago e outros autores portugueses, tem algum preferido? Não, eu tenho um que está acima de todos, que é o Aquilino Ribeiro. Primeiro, por uma razão muito simples, é lá da minha zona, da Beira Alta. Eu não nasci lá, mas os meus pais são de lá, não é? E quem quiser conhecer os ambientes da Beira Alta, desde as pessoas, os padres, as feiras, as relações entre as pessoas, leia o Aquilino Ribeiro, é uma coisa maravilhosa. A Beira Alta está ali toda, aquilo é um retrato da Beira Alta. E depois, claro, gosto imenso dessa de Queiroz, que é um autor fabuloso, e depois de outros mais modernos, Urbano Tavares Rodrigo, Alves Redol, José Cardoso Pires, portanto, tudo autores portugueses de grande gabarito, e aí nunca mais acaba a lista, não é? Mas eu, claro, até por uma questão de adesão geográfica, para mim, é Aquilino Ribeiro. Para mim, enche-me as medidas completamente. Para além disso, para além das literaturas, também tem as corridas. Essa paixão por correr também vem de onde? Ou como é que acontece? Não, a paixão por correr começa quando eu tive aqui a casa na Marisol, que é onde eu passo agora aqui a maior parte do confinamento, aqui na margem sul, na freguesia da Charneca de Caparica. Isto fica a 2 km das praias da costa, não é? E já nessa altura, aos fins de semana, eu olhava um bocado para a minha barriga e dizia, não, isto não pode ser assim, eu não vou ficar aqui com... Eu na altura cheguei a pesar 90 quilos, coisa assim de género. E comecei a correr para a praia, como eu gosto muito de praia, e ali na costa, quando é a maré baixa, aquilo é uma pista autêntica, e faz-se ali desde aqui da zona da costa até à Fonte da Telha, e quem quiser até mais para a frente, porque aquilo vai até a Lagoa da Balbufeira, faz-se ali um excelente treino. E o que aconteceu? Comecei a juntar-me a outros tipos que andavam lá a treinar na praia. Pronto, aquilo é natural, um gajo anda a treinar sozinho, aparecem um ou dois e tal, olha, vamos correr juntos e tal. Alguns desses tipos tinham um clube onde se inscreviam para provas, a brincar, um belo dia vi-me metido a começar a ir a provas, não é? Ao princípio aquilo ainda era assim um bocado tosco, não é? Mas depois era viciante, e comecei a ir todos os fins de semana, comecei a treinar todos os dias. E cheguei ao ponto que eu pesava 80 quilos, já estava com 60, não é? E estava a ter resultados, porque eu comecei isto a brincadeira em volta dos 55 anos. Portanto, é um dos escalões de veteranos, é 55 aos 60. E comecei a ver que a coisa não corria mal, não é? Tenho aqui 2 armários cheios de taças, e depois começámos a gostar muito de provas de montanha, trails, ultramaratonas. E andámos aqui para o Portugal inteiro, ainda cheguei a fazer o campeonato de Portugal de montanha, onde ganhei 2 vezes o meu escalão, que já na altura era aos 60 anos, e fizemos brincadeiras e tudo. Só que isto depois teve que ter um fim, porque, isto todos os fins de semana, a desandar daqui à sexta-feira, às vezes, e só voltar ao domingo, isto tinha que dar mau resultado, não é? Qualquer dia tinha as malas à porta. Pois, a coisa chegou a um ponto em que tive mesmo que, acabou aqui há uns 2 ou 3 anos, agora faço os meus treinos aí de vez em quando, mas tenho saudades, que é uma maravilha, um gajo conhece Portugal, um gajo conhece a Espanha, aquilo é uma atividade, quem puder e não tiver constrangimentos familiares, Muito bem, no meio disto tudo já passou mais de meia hora, mas há aqui uma pergunta que eu tenho que fazer, porque foi solicitada pela nossa mais fiel ouvinte, que é a Paula Andrade, que já vem dos tempos da Rádio Cruzeiro, e que é uma pergunta óbvia. Aliás, eu não a fiz exatamente porque estava à espera deste momento, que é o porquê do João ser um fervoroso adepto da Briosa, da Associação Académica de Coimbra, organização autónoma, é assim que se diz, não é? Organismo Autónomo de Futebol. Organismo de futebol, mas em geral da Associação Académica, isto é, quer dizer, eu até sou sócio.
Também tem um bocado a ver com o meu pai, em parte, porque o meu pai, embora nunca tivesse estudado em Coimbra, nem eu, quando entrou para a Faculdade de Letras e começou como professor, não é? Percorreu os escalões todos de professor, ia muito a Coimbra fazer júris de provas, e também porque, sendo ele da oposição, é preciso ver, quem conhece a história da Faculdade de Coimbra, vê que, de facto, a Academia de Coimbra esteve sempre na frente disso. E, claro, o futebol, a académica, na altura a secção de futebol da académica, era uma parte importantíssima. Eu lembro-me já dessa altura, aquelas célebres finais com o Benfica no estádio do Jamor, em que ia lá o Américo Tomás, e a malta estendia as capas lá no relvado, e quando o gajo ia a passar, puxavam as capas para o gajo desequilibrar, pá, e mandavam tostões lá para a tribuna de honra e coisas assim do género, de tal maneira que aquilo tinha sempre a polícia de choque. Quando a académica ia ao Jamor, aquilo levava sempre polícia de choque. O que acontece é que o meu pai, de facto, nunca se interessou muito pelo futebol em Lisboa. Aliás, ele detestava o Benfica acima de tudo, não é? Porque tinha a mania que o Benfica era superior aos outros todos, detestava o Benfica, mas também não foi adepto de nenhum clube, e eu lembro que era miúdo, e o meu pai ao fim de semana saiu o Diário Popular à tarde, ao domingo, eu ia comprar o Diário Popular ao fundo da rua, lá da rua Cláudio Nunes, para o meu pai, e assim que chegava à casa ele perguntava-me logo qual foi o resultado da académica e tal. Quer dizer, e depois houve outra questão, essa mais pessoal, é que a minha rua, a rua Cláudio Nunes, era metade do Benfica e metade do Sporting. Era a rua mais castiça de Lisboa. E aquela malta pegava-se de uma maneira uns com os outros, e logo por azar, por baixo do meu quarto havia uma taberna, que à segunda-feira às 6 da manhã estava eu ainda a dormir e já era acordado pelos gritos daquela malta que, entre copos de aguardente, quase que se partia à pancada os gajos do Sporting com o Benfica. Eu jurei, assim, nunca hei de ser do Sporting nem do Benfica. E, portanto, logo veio aí essa coisa da académica. E depois um dia o meu pai foi a uma prova a Coimbra, eu disse ao pai, faça-me lá sócio da académica. E ele, pronto, trouxe-me o boletim de sócio, pai, e fiz-me ainda no tempo da secção de futebol. Pronto, e está aí a história. E pronto, João, chegámos ao fim. Epá, foi uma entrevista fantástica, espetacular. Não sei se ficou alguma coisa por dizer. Não, David, o que houver para dizer, pá, escreve-se um livro. Pronto, exatamente. Aliás, está a escrever um terceiro livro, não é? Sim, estou a recolher coisas, mas está a ser um bocado complicado, porque isto tem a ver com coisas históricas, pá, e cada vez que cavo mais, cada vez tenho que cavar mais fundo. Mas pronto, olha, meti-me nisto, agora vou continuando. Mas ainda está longe. Até ao fim. Sim, senhora. Ficamos então por aqui. Para a semana voltamos com mais um paineleiro. Okay. E até lá tenham uma boa semana e protejam-se, né? Que é o que está agora. Um abraço para todos e cuidem-se todos. Cuidem-se. Obrigado.